Olá pessoal, eu sou Caroline, assistente social e estou responsável pelo núcleo de atendimento a egresso. E hoje nós estamos aqui por um papo aleatório, só que não, e temos a honra, o prazer de receber um jovem que passou pelo sistema socioeducativo e hoje reconstruiu a sua vida de forma exitosa e ressignificativa. Vamos recebê-lo? Olá, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade. Meu nome é Matheus de Moraes Rocha, eu tenho 26 anos de idade. Atualmente estou como servidor público estadual vinculado à Secretaria de Estado da Educação. Como a Caroline bem pontuou, sou egresso do sistema socioeducativo e só tive essas oportunidades através do cumprimento da medida. Atualmente também sou estudante do curso de Direito. Outra oportunidade que eu obtive através do IASES e tenho plena consciência que se não fosse as parcerias dos colaboradores, os servidores, o incentivo deles para minha mudança de vida, para minha ressignificação, talvez eu não seria esse Matheus e talvez eu não teria as oportunidades que eu tenho hoje. Então quero externar minha gratidão em primeiro lugar e dizer que é uma honra poder contribuir nesse debate e fomentar a política de socioeducação no nosso estado. O prazer é todo nosso por ter aceito o nosso convite. Matheus, você poderia contar para nós como que foi a sua experiência durante o cumprimento de medida e também no pós-medida? Sim, claro. Eu fui apreendido a primeira vez em 2014, recebi a medida socioeducativa de liberdade assistida, porém, infelizmente, por ainda estar vinculado à prática de atos infracionais, eu acabei reincidindo. No ano de 2016, fui apreendido novamente e nessa segunda oportunidade eu recebi a medida socioeducativa de internação, que é a medida mais gravosa que um menor pode cumprir. Fiquei apreendido por aproximadamente 2 anos na Unimetro, Unidade Socioeducativa Metropolitana, e a unidade representava um local de dificuldade. A privação de liberdade é difícil, a restrição de direitos é difícil, porém, eu tentei enxergar oportunidade naquela dificuldade. A medida socioeducativa, ela me trouxe possibilidades que na rua eu não tinha. Quais são essas possibilidades? A possibilidade de estudar, a possibilidade de fazer um curso profissionalizante, a possibilidade de ter acesso à cultura, à arte, a lazer. Tive a oportunidade de assistir jogos esportivos no Kleber Andrade, coisa que eu nunca tinha vivenciado e acredito que eu não vivenciaria caso não tivesse vindo a ser apreendido. Então, a postura que eu tomei durante o cumprimento da medida foi esse: tentar entender aquele local de dificuldade como um local de oportunidades. Que incrível, né, Matheus? Conhecer a sua história e ouvir um pouquinho, mas a gente sabe que nem tudo foi tão simples. Sim. Você poderia falar quais foram os seus desafios durante esse processo pós-medida? Claro. Eu acho que o maior desafio para o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa é o rompimento com o vínculo delituoso, com o ato infracional. Eu acredito que essa foi a minha maior dificuldade, entender princípios básicos, aspectos básicos da vida, como o trabalho, a importância da vida, a importância do respeito, e a medida me trouxe isso: ressignificação, desaprovação do meu ato infracional. Eu me recordo muito bem que esses módulos são aplicados na fase inicial, já para quando a gente entra na medida socioeducativa, ter a compreensão de que o nosso ato foi negativo na vida de alguém, e mesmo se não foi negativo na vida de alguém, foi negativo na minha própria vida. Então, a fase inicial, com acompanhamento da pedagoga, da assistente social, da psicóloga, foi fundamental para que eu pudesse refletir acerca desses fatos que um adolescente não tem capacidade de refletir. Então, eu acho que a maior dificuldade, reiterando, foi o rompimento com o vínculo criminoso, né? Entender que eu queria ser um cidadão de bem, entender que eu queria trabalhar, entender que existem possibilidades além do crime. Então, acho que essa foi a minha maior dificuldade. E compartilha pra gente quem foi ou que de fato fez essa virada de chave, fez com que você pensasse: eu preciso de fato interromper o ciclo infracional da minha vida. Sim, eu me recordo muito bem do que foi essa virada de chave para mim. No dia 14 de maio de 2017, minha mãe me visitou, era o meu aniversário. Eu tinha um combinado com a minha mãe, que era o seguinte: eu falei com ela: mãe, por favor, só me visite nos ritos de passagem. O que são os ritos de passagem? É quando o adolescente progride de fase e começa a ter acesso a outras possibilidades. Ele sai da fase inicial, vai para a fase intermediária e a fase conclusiva. Então, para não desgastar minha mãe com visitas em todos os domingos, eu fiz esse combinado com ela: mãe, só me visite quando eu for trocar de camisa, né? Quando eu for para o rito de passagem para uma nova fase.
Porém, minha mãe, no dia 14 de maio, eu não estava esperando visita no meu aniversário naquele dia. Ela tinha acabado de fazer uma cirurgia bariátrica e de esporão nos pés também. Minha mãe me visita naquele dia, no dia 14 de maio. E ali eu falei e pensei, não quero essa vida mais pra mim. E ali eu vi o amor da minha mãe. E com o passar do tempo eu comecei a refletir que as minhas escolhas estavam trazendo coisas negativas para a vida da minha família também, não estavam apenas me afetando, mas afetando a vida da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Porque quando você é privado de liberdade, querendo ou não, a sua família também fica privada de liberdade, porque eles têm um compromisso de te visitar, de saber como você está, e a gente sabe que a privação de liberdade é algo difícil, então essa foi minha virada de chave. Ver o amor da minha mãe, naquele momento de extrema fragilidade para ela, e mesmo assim ela quis se mostrar presente, mesmo assim ela quis me visitar, quis mostrar que estava ali, que minha vida era importante mesmo estando naquele local. Então, dia 14 de maio de 2017 foi a minha virada de chave e eu tenho isso bem registrado na minha memória. Matheus, eu não posso deixar de perguntar quais são os seus sonhos, os seus projetos, qual é o projeto de vida, de fato, que você tem pensado agora para os próximos anos? Sim, eu atualmente sou estudante do curso de Direito, é uma área que eu me identifico, apesar das dificuldades, apesar de ser um curso elitista, apesar de ter estudado a vida toda em escola pública e ter concluído o meu ensino médio dentro de uma escola, dentro de uma unidade socioeducativa, eu entendo que eu me identifico com o direito e eu seria alguém, como eu posso dizer, importante nesse debate, nessa discussão sobre negritude, medida socioeducativa e possibilidades para o meu povo, né, para a juventude periférica, negra e periférica. Então, me identifico com o direito, penso em fazer um concurso público, poder entrar numa carreira e empreender. Eu acredito no empreendedorismo brasileiro, apesar das dificuldades, é um sonho que eu tenho, poder ajudar outras pessoas, abrir portas para outras pessoas e assim como eu tive muitas mãos estendidas, eu quero poder estender a mão para outras pessoas também que passaram pelo que eu passei ou que estejam enfrentando alguma dificuldade na vida. Você deixa um legado muito importante, você traz muita inspiração, né? Não só para a gente que trabalha dentro da socioeducação, mas também para tantos outros adolescentes e jovens que passaram pelo cumprimento de medida. E eu gostaria muito que você pudesse partilhar, falar qual a sua mensagem que você deixaria hoje para aqueles adolescentes e jovens que estão cumprindo medida. O que você gostaria de falar para eles? Eu li uma frase no quadro da Unip 1 que diz o seguinte: as coisas mudam de forma quando mudamos a forma de ver as coisas. Eu tento carregar essa frase para minha vida, carrego essa frase na minha vida até hoje. Então, quando eu mudei a minha forma de ver as coisas, eu comecei a ver minha vida tomando um novo rumo, uma nova direção. Então, se eu puder dar algum conselho para esses adolescentes, é esse. Tentem ver a vida de uma forma positiva, apesar das dificuldades. A vida não é fácil, a realidade é dura. Eu enfrento inúmeras dificuldades hoje na vida adulta, um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo parecidas com as dificuldades que eu enfrentava na minha adolescência. Então, acho que é ser resiliente, forte, ter fé, acreditar em você mesmo e que você é o que você tem de mais precioso. Hoje eu entendo isso e quando a gente se vê dessa forma, se olha dessa forma, a gente olha o nosso semelhante de uma forma mais fraterna, mais real. Então, eu acredito nisso. Eu vou estar deixando uma frase para os meninos em cumprimento de medida socioeducativa e eu tive acesso a esse texto durante uma aula no curso de Direito na FAESA e que me fez refletir muito acerca daquela primeira frase que eu disse, que as coisas mudam de forma quando a gente muda a nossa forma de ver as coisas. A frase é a seguinte: às vezes o ponto de vista tem certa miopia, pois enxerga diferente do que a gente gostaria. Não é preciso pôr lente nem óculos de grau, tampouco que exista somente um ponto de vista igual. O jeito é manter o respeito e ponto final. Então acredito nisso, que a vida é baseada no respeito,
E na minha infância, na minha adolescência, vivi uma vida muito difícil, muito indigna, mas hoje eu entendo que o respeito é o que traz uma convivência fraterna, uma convivência harmoniosa, e a nossa sociedade precisa disso, né? Respeito. Então, quero agradecer a oportunidade. Mateus, a gente agradece muito, é um privilégio te receber, é um privilégio te escutar. O lugar que você ocupa hoje faz muita diferença e eu tenho certeza que esse papo aleatório, só que não, vai fazer diferença na vida de você que está aí nos assistindo. E por hoje é só, pessoal. Curta, compartilhe, comente, nos siga nas redes sociais. Até a próxima!